Mas contem para nós, porque vocês vieram direto para Miami ou escolheram Miami depois para morar? Qual foi o motivo dessa escolha dessa região para morar? Então, eu já tinha vindo aqui em Miami, mas muito lá atrás, né? Muito lá atrás. E aí, assim, inicialmente o nosso plano era morar em Los Angeles, né? Que é onde mora esse casal de amigo nosso, que na verdade foram ultra incentivadores desse processo. Nos ajudaram demais. Às vezes que a gente foi 3 vezes para a Califórnia por conta do processo, ficava com eles, mostravam todas as cidades, a gente rodava tudo. A gente podia ficar na casa deles o período que tivesse que ficar. Então, inicialmente, estava inclinado a morar, para todo mundo, a gente ia morar lá. Um pouco antes da gente vir, a gente começou a ver bilhete, ver passagens, aquelas coisas todas, né? A gente tem um primo de segundo grau que mora aqui, e aí cada um puxa para um lado, faz propaganda de um, de outro, e falou assim, cara, vem para a Flórida antes, vem conhecer Miami, antes de você decidir. E aí nós decidimos, como a minha irmã, ela mora no Brasil, mas ela tinha um apartamento aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami. E aí fui com ela, ele prestou a chave, a gente ficou lá um período no apartamento dela para se ambientar um pouco, conhecer um pouco mais a cidade, mas já estava praticamente com a ida garantida para a Califórnia. Então, o nosso endereço, né, que o USCIS mandaria o Social Security, que seja, era para lá. Então, a gente já queria ir lá mesmo. Então, a gente passou um períodozinho aqui em janeiro, em fevereiro, na realidade. Passamos um mês lá na Califórnia com eles, mas quando a gente foi, já estava mais ou menos decidido a ficar por aqui. E aí, Roger, tem um monte de fatores. Primeiro fator, de todos, com folga, o fuso horário dava muita diferença. Porque assim, eu tenho um monte de pacientes no Brasil, tem pacientes meus que eu já atendia pela internet quando eu morava no Brasil, e eu continuo atendendo. Então, assim, eu atendia muitas vezes às 7 horas da manhã, e quando eu estava na Califórnia, tinha que botar o despertador para as 3 da manhã para poder atender, dependendo, às vezes, 2 horas da manhã tinha que estar atendendo o paciente. Então, era muito pesado isso. Eu continuo dando aula para os meus alunos, a gente tem academias no Brasil, tem academia na África, tem academia no Brasil, a gente continua dando aula pela internet. Então, o fuso horário atrapalhava demais da Califórnia. Segundo aspecto, a própria distância, né? Assim, aqui é o que a gente brinca. Você janta em casa e toma janta aqui em casa e toma café da manhã lá em casa. Então, assim, é muito rápido. Esse de Miami tem voo direto para o Rio. Então, assim, a questão da distância era muito importante. Terceiro fator, os nossos alunos do Brasil, na verdade, tem um programa no qual eles vêm para cá para poder treinar comigo aqui. Assim, um programa que sistematicamente acabou não acontecendo por causa da pandemia, né? Vai começar a acontecer finalmente agora, mas tinha todo um programa dos alunos virem. Então, se a gente estivesse lá, era não só muito, aí, na verdade, não só muito mais caro, né? Assim, o bilhete é mais caro, quanto a viagem é mais demorada. Então, tinha uma série de o custo de vida da Califórnia também assustou um pouquinho, né? Hoje o custo de vida aqui do sul da Flórida está bastante alto também, já subiu muito já. E é pesado, por isso que eu até achei que vocês moravam em Orlando. Não, e aumentou bastante. A gente viu aumentar, a gente percebeu aumentar, e aumentou bastante mesmo. Mas na época que a gente optou, de fato, assim, porque veja, se você tem um emprego, né, um salário, e a gente sabe que o salário da Califórnia tende a ser um salário maior que o salário da Flórida. Então, se tem um salário, né, alto, né, suficientemente alto, se você ganha 50% mais na Califórnia que na Flórida, talvez aquilo valha a pena. Quando você é profissional liberal, e você ganha, entre aspas, no varejo, no 1 a 1, por mais que você ganhe mais, para a conta fechar, para o imóvel, para o carro, enfim, para a vida, é mais caro. Então, um dos fatores também foi um fator financeiro, né? A ideia de que, naquele primeiro momento, a Flórida era mais viável para a gente, né? E aí foi o que aconteceu. E, por fim, tinha coisa da própria comunidade brasileira, né? A gente tinha muito interesse, tem muito interesse de estar, assim, é claro que a gente não veio para ficar em nicho, não veio para ficar em tribo, ficar só entre a gente, claro que não, mas é totalmente diferente, né? Assim, sobretudo quando você mora, você sabe bem disso, fora do país, você compartilha passado com brasileiros, né? Se você falar de uma música da sua adolescência, aquela pessoa da cidade conhece a música. Assim, o traçado que você fez, o traçado que o residente, que o nativo fez, são traçados muito diferentes. Então, muitas vezes tem menos pontos de contato, né? Você começa a contar a sua história dali para frente, né? Então, a gente tinha muito interesse de ter mais proximidade com brasileiros também, né? E aqui na Flórida, sobretudo aqui no sul da Flórida, isso é bastante... Tem muito brasileiro, né? Tem muito brasileiro em todos os lugares, né? Mas tem bastante aqui. E muita gente legal. Muita gente legal.